Bom dia, sejam bem-vindos para mais uma manhã, mais uma live para a gente falar sobre estados de energia, escala Hawkins, níveis de consciência e hoje especialmente sobre cocriação, um termo que a gente escuta muito atualmente, né, que as pessoas trazem até de uma maneira assim simplista e realmente é um processo simples, porém simples não significa que seja fácil, mas que sim, existe um caminho que é simples de ser seguido, mas exige um trabalho interno, existe um trabalho que nós mesmos precisamos fazer por nós e pelos outros. Então, vamos chegando para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, aprender esse passo a passo, para quem sabe a gente começar a co-criar a nossa melhor realidade, da maneira que seja o melhor para nós e não exatamente aquilo que a gente quer, porque muitas vezes o que a gente quer não é o melhor para nós, mas nós não temos consciência disso. Então vamos chegando, vamos ver quem que já está aqui. Beth, Lima, Tarô Sensitivo, Elke, Ana Cris, Michel Douglas, Senilda, Márcia, Meire, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos. Eu sou Nádia Cianelli, para quem não me conhece, sou parceira e instrutora do Instituto TQA Brasil. Às quintas-feiras eu faço live aqui no canal para trazer um pouco aí um pouquinho do conhecimento que eu tenho, compartilhar um pouco, refletir um pouco junto com vocês e fazer esse processo, né, de um dar a mão para o outro e cada um crescer um pouquinho juntos. E quem sabe vocês também não tragam boas reflexões, bons comentários, que vão me fazer refletir a respeito também vão colaborar com o meu crescimento e que vocês também possam levar isso que vocês estão recebendo para outras pessoas, para colaborar com o crescimento de outras pessoas. Seja compartilhando conteúdo aí através do aviãozinho para que a pessoa possa assistir junto com você, ou assistir em outro momento que for mais propício para ela, ou até mesmo você entendendo, fazendo a sua própria reflexão e levando isso num bate-papo informal, numa conversa e quem sabe despertando outras pessoas para novas possibilidades, para uma vida mais consciente, mais consistente e mais sustentável, né? Essa é a nossa função nessas lives de quinta-feira, compartilhar conhecimento para colaborar com a vida de todos, para que todos possam crescer juntos. E a gente vai entender na live de hoje a importância disso também, né? E como eu disse, a gente veio falando aí a respeito da escala Hawkins do nível de consciência. Eu apresentei para vocês o que é a escala Hawkins, falei sobre os atratores fracos, os atratores fortes, aquele nível que faz a diferenciação entre os atratores fracos e os atratores fortes. Falei sobre a hierarquia dos sentimentos, aqueles sentimentos de baixa vibração que se constituem como travas na nossa vida, que modelam a nossa forma de estar no mundo e que trazem consequências para a nossa vida, né? Então a gente tem lá as nossas causas que causam os efeitos que a nossa vida é hoje. E geralmente esses efeitos que incomodam são esses que estão relacionados a essas travas que vêm de sentimentos de baixa vibração. Então a gente trouxe aí 4 grupos, né? De acordo com níveis de energia, cada um com um nível ligeiramente um pouquinho mais alto que o outro, mas todos eles de densidades baixas, todos eles se constituindo como sentimentos, emoções, estados de energia caracterizados pelo lado do medo, né? E hoje nós vamos encerrar esse tema a respeito da escala Hawkins falando sobre aliás, desculpa, perdão, a gente não vai encerrar hoje não, a gente encerra na semana que vem. Hoje é a penúltima live a respeito do tema de escala Hawkins do nível de consciência. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o processo de cocriação, porque o processo de cocriação implica os níveis mais altos da escala, implica você sair dos sentimentos derivados do medo e acessar os sentimentos derivados do amor, porque de acordo com essa premissa existem apenas 2 sentimentos, medo e amor. Tudo que está para o lado do medo vai te puxar para baixo, é denso, te coloca num estado de energia baixo. Tudo que está do lado do amor tem uma frequência elevada,
portanto, também te coloca numa frequência elevada e, consequentemente, com uma disponibilidade energética maior. E com uma disponibilidade energética maior, você acessa mais energia, você recebe poder. E recebendo poder, você usa esse poder para gerir a sua vida, e o poder excedente é devolvido para o ambiente, é devolvido para a sociedade, é devolvido para a biosfera. Você passa a ser uma usina de energia, ao invés de ser um sugadouro de energia, quando a gente está com os níveis mais baixos, no lado do medo, né? Porque a gente passa a despender energia para gerir a nossa vida. E aquela energia que a gente não tem para gerir a nossa vida, a gente suga do ambiente, a gente suga de outras pessoas, a gente suga da sociedade, a gente suga da biosfera. Então, ao invés de ser algo sustentável, ao invés de ter uma vida sustentável, você está tendo uma vida que é entrópica, que está trazendo um gasto de energia além daquilo que seria o necessário. Então, quando a gente fala sobre poder versus força, é disso que a gente está falando, de você receber energia do todo, receber poder do todo e distribuir essa energia para o todo, ou você usar a sua força para sustentar a sua vida e acabar sugando a energia daqueles que estão à sua volta e se tornando aquilo que as pessoas conhecem aí como vampiro energético, né? Quem já não passou por essa situação de chegar perto de alguém para conversar, por mais amada que a pessoa seja, e se sentir desgastado, cansado, como se tivesse sido verdadeiramente sugado. E realmente foi, mas não foi algo voluntário que a pessoa quis fazer para te prejudicar. Ela simplesmente não tem consciência disso. Ela está vivendo dentro dos padrões energéticos dela, dentro das travas dela, e essas travas faz com que ela tenha um padrão de vibração aí baixo, uma frequência baixa, um estado de energia baixo, e acabe necessitando de puxar energia de outra fonte para que possa continuar sustentando a sua vida, né? Então, essa é a diferença entre você calibrar abaixo de 200 da escala Hawkins e você calibrar acima de 200 da escala Hawkins. Porque quando você está abaixo, você está no atrator fraco, você está no grupo de sentimentos derivados do medo. Quando você está acima de 200, você está nos atratores fortes e você está no grupo de sentimentos derivados do amor. E quando você está abaixo de 200, você está usando força. Tudo é mais difícil, tudo parece que é mais arrastado, tudo de ruim parece que acontece comigo, nada parece que dá certo para mim. É sempre esse discurso, né? E quando você está calibrando acima de 200, você está no nível do poder. Você começa a receber poder do todo e distribuir o poder excedente para a sociedade, para sustentar a biosfera. Você passa a ser essa usina de energia. E as coisas na sua vida parecem que fluem mais levemente, mais facilmente. E aqui verdadeiramente começa um processo de cocriação consistente, consciente e sustentável, né? Porque para ser sustentável, precisa ter essa circulação e essa disponibilidade energética, sem que você sugue de outros, sem que você demande mais energia de outras fontes, porque você está sendo alimentado e está se autoalimentando também. Consciente porque você elevou o seu padrão de consciência, você expandiu a sua consciência, você tomou conhecimento e consciência daquelas travas que impediam a sua vida de fluir, tem a possibilidade de fazer um processo de ressignificação, de liberar essas travas e colocar outros óculos, outras lentes pelas quais você vai enxergar a vida, não como algo difícil, não como algo ameaçador, mas como algo possível, como algo fluido, como algo belo. E consistente, porque uma vez que você experimenta isso, você quer fazer isso o tempo todo. E verdadeiramente a gente faz isso o tempo todo, só que a gente faz de maneira inconsciente, a gente faz de maneira insustentável. Em outras lives mais anteriores, eu já falei a respeito dos
dos princípios da mecânica quântica e como que eles se associam com a nossa vida fazendo esse paralelo, né, essa analogia. E um dos princípios fundamentais da mecânica quântica foi a questão da dupla fenda, né? Que o experimento da dupla fenda, que foi o grande advento assim da mecânica quântica, e também o colapso de função de onda, que foi o que foi observado no experimento da dupla fenda, que a partir do momento que existe um observador, aquela onda, ela deixa de se comportar como onda e passa a se comportar como partícula. Quando você tira o observador, ela continua se comportando como onda, ou seja, a interferência ali de uma consciência muda o estado da coisa, né? Então, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Essa nossa realidade compartilhada, concreta, que a gente acha, que a gente toca nas coisas, que a gente tem essa sensação de materialidade, de massa, tudo isso, na verdade, está num estado de onda colapsada. E o que faz esse colapso? Cada um de nós faz esse colapso. Cada um de nós colapsa a sua própria realidade a cada instante. E a gente colapsa a nossa realidade a partir daquilo que está dentro de nós, a partir dos nossos conteúdos, principalmente ocultos, a partir das travas que a gente carrega de maneira inconsciente. Por isso a gente cria a nossa realidade o tempo todo. Porém, a gente não cria de maneira consciente, consistente e sustentável, porque a gente está criando a partir da nossa força e a partir desses conteúdos ocultos que estão dentro de nós, que ativam o nosso ego e que faz com que o ego deseje aquilo que ele acha que é bom para a gente. Só que o ego está tentando sobreviver, o ego está entrando num processo de defesa. E nem sempre aquilo que o ego acha que é bom para a gente verdadeiramente é. Porque a visão do ego pode estar deturpada pela forma como a gente se relaciona com os acontecimentos da nossa vida. Conseguem compreender como que é importante a gente entender tudo isso para que a gente consiga ter uma vida mais plena? Tudo começa olhando para dentro, trazendo à consciência todas essas travas que a gente veio falando nas últimas lives, trazendo a possibilidade de olhar para elas de outra forma, trazendo a possibilidade de ressignificá-las e a partir daí começar a construir novas relações com tudo que aconteceu e com tudo que acontece com a gente, com maior consciência, com maior recursos emocionais, com maior maturidade emocional. E aí, quando você consegue fazer esse processo, acontece algo que a gente chama de expansão de consciência. Porque aquilo que estava fechado aqui, né, olhando para essa trava, para esse acontecimento, para essa forma que você aprendeu a estar no mundo, que diz que o mundo é algo perigoso, é algo que você precisa tomar cuidado o tempo todo, é algo adverso, né? Que é difícil, que a vida é luta, que dinheiro não dá em árvore, né? Que, enfim, todas essas travas que a gente carrega, que a gente vai ouvindo ao longo da vida e que vai constituindo todo o nosso inconsciente, quando você olha para isso sob outro ponto de vista, com uma possibilidade de trazer um outro significado e fazer esse processo de ressignificação, essa densidade aqui que mantém toda esse estado de energia denso, ele faz isso daqui, ó. Ele se dissolve. E essa energia que estava aqui sustentando essa densidade, ela se torna solta no seu organismo, no seu sistema energético. E essa energia solta, ela fica disponível para que você tenha condições de fazer os seus movimentos internos para que você possa crescer. E conforme você vai fazendo os seus movimentos internos, você vai tomando consciência, você vai se autoconhecendo. E o autoconhecimento é um primeiro passo para a expansão de consciência. E aquilo que você estava vendo desse tamanho, você pode ampliar a sua visão e ampliar, e ampliar, e ampliar, e ampliar, e assim ir expandindo a consciência. Mas só com aquilo que eu olho para dentro?
Não. Também com aquilo que eu recebo de fora, com as informações que eu recebo de fora, com as informações com as quais eu escolho me conectar e que vem de fora. Porque a informação de fora a gente recebe o tempo todo, mas nem tudo que nos é oferecido a gente precisa engolir. E aí também está o processo de expansão de consciência. Com qual tipo de informação eu vou me conectar? Com uma live aqui que pode trazer um autoconhecimento, ou com essa notícia a respeito da guerra sobre a qual eu não posso fazer nada para mudar? Eu vou me conectar com essa informação aqui que está me trazendo, sei lá, uma música que faz com que eu me sinta bem, que me traz paz no coração, mas que não é uma música da moda, que não é uma música que está tocando nas rádios, que faz sucesso, é uma música até velha, né, que ninguém conhece. Ou eu vou me conectar com essa música aqui, que toca na rádio toda hora, está em todos os comerciais, está em todas as novelas, eu saio na rua, tá tocando nos carros, e que eu nem acho ela legal, mas de tanto que toca, eu acabo parando para ouvir. Mas que verdadeiramente ela me causa um desconforto interno, uma agitação, uma vontade de chorar, ou uma vontade de sair fazendo loucura por aí. São escolhas. Mas para fazer escolhas, você precisa estar presente, num estado de presença, para perceber o que me faz bem, o que não me faz bem. Dessas duas opções, eu vou deixar ser levada pela maioria, ou eu vou realmente escolher aquilo que faz bem para mim? Porque também não é fácil você ir contra uma pressão social, né? Não é fácil você escolher o seu bem-estar em detrimento daquilo que a sociedade diz que é para o seu bem. Porque a gente foi treinado para acreditar que a gente não sabe o que é melhor para a gente. A gente foi treinado para acreditar que a resposta vem de um outro que tem mais poder do que eu. Mas quem tem poder sobre a sua vida é você. E enquanto você acreditar que a resposta vem do outro, você vai continuar se mantendo nesses estados de energia abaixo de 200. Porque esses estados de energia abaixo de 200 são os estados de energia que te colocam num posicionamento de vitimismo. Para você assumir o poder, para você receber poder do todo e calibrar acima de 200, você precisa sair da posição de vitimismo e entrar na posição de ativismo. Eu tenho poder sobre a minha vida. Eu defino o que é bom para mim ou não. Eu escolho qual é o melhor caminho. E falar isso é fácil, colocar em prática não é. Porque muitas vezes você quer escolher um caminho que a sua família inteira está dizendo que não é o melhor para você. Muitas vezes você quer escolher um caminho que a sociedade inteira está falando você é louca de fazer isso. Olha onde você está e olha para onde você quer ir. Você vai jogar tudo que você tem fora, vai abrir mão de tudo. Mas será que esse tudo que a sociedade está dizendo que é o seu melhor, que é o melhor para você, realmente está te fazendo bem? Realmente está te trazendo paz? Realmente você sente que você está vivendo a sua vida? Ou você sente que está só cumprindo um protocolo social? Que está naquele processo de acordar todo dia e repetir a mesma coisa sem encontrar sentido? Porque a vida não é estabilidade. A gente busca estabilidade, mas a vida não é estabilidade. No momento em que você acha que você está na estabilidade, a vida vem e te mostra que não existe estabilidade. A vida é feita de altos e baixos, é a lei do ritmo. Tudo é cíclico. Mas os baixos não precisam ser momentos ruins. Os baixos podem ser momentos de grande aprendizado. Mas para isso você precisa ter expansão de consciência e estar num estado de presença.
Senão você vai entrar, né, nesse discurso que a sociedade enfia goela abaixo pra gente, de que quando você está nesses momentos baixos, você chegou no fundo do poço, a sua vida acabou, o que você fez da sua vida, que você é doida, que você não devia ter feito isso e que agora você vai sofrer muito. E aí você vai realmente vestir essa carapuça e cair na posição de vítima novamente. Ao invés de estar na posição de eu cuido da minha vida, eu tenho poder sobre a minha vida, eu tenho as minhas respostas, olhar em volta diante de toda a turbulência que possa estar acontecendo e perceber quais são os pontos positivos que você pode tirar dali. Disso tudo que parece uma bagunça sem fim, o que eu posso começar a fazer para melhorar? Qual aprendizado que isso vai me trazer? Como que eu posso crescer a partir dessa situação e me tornar ainda melhor do que eu era antes? Porque esse impulso que você toma aqui embaixo vai te jogar mais alto do que você estava antes, quando você desceu. E assim é um ciclo. Há momentos bons, há momentos não tão bons. Mas os momentos não tão bons não significa que precisam ser momentos ruins. Tudo depende do seu estado de energia e do seu nível de expansão de consciência. Como que a gente faz para elevar a nossa consciência, né? Existem alguns caminhos aí. Primeiro, conhecimento. Precisa acessar conhecimentos, precisa estudar. Estudar faz parte. A gente nasce com uma máquina perfeita para a gente se aprimorar, para a gente ter condições de se aprimorar. E a gente não usa essa máquina. A gente até usa para coisas que não vão nos aprimorar. A gente enche a nossa cabeça, o nosso cérebro com infinitas informações inúteis, fúteis. Que tem até um termo técnico para isso, como é que as pessoas chamam? Eu não vou lembrar, cultura alguma coisa, cultura inútil, não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas é aquele monte de informação que você sabe, mas que não serve para nada, né? Então, assim, por que eu não uso essa máquina perfeita, todo esse potencial que tem nessa máquina chamada cérebro, para poder acessar informações, decodificá-las para minha mente, que vão realmente contribuir para o meu crescimento? Porque na nossa sociedade foi diferenciado tempo de trabalho, tempo de estudo, tempo de lazer, tempo de jantar, tempo de tomar banho, tempo de almoçar, tempo de dormir, como se nós fôssemos compartimentos, como se nós pudéssemos dividir a nossa vida em compartimentos, mas nós somos apenas um. Então, em cada momento da sua vida, é um momento que você tem a oportunidade de aprender, é um momento que você tem a oportunidade de estudar, é um momento que você tem a oportunidade de trabalhar, é um momento que você tem a oportunidade de ter lazer. E às vezes, esse momento, você pode fazer em um momento as 3 coisas que eu citei. Inclusive, existe a possibilidade de você estudar, trabalhar, ter lazer enquanto você dorme. Então, gente, a gente precisa agregar e não dividir. A gente vem de um padrão de vida de muita divisão, de muito comparticionamento, nem sei se essa palavra existe, mas de muitas divisórias, né? Isso é aqui, isso é ali, isso é ali. Você vai para o médico, ele não olha para você, ele olha para partes de você. Isso já diz tudo. Então, a gente precisa trazer esse agregamento de todas as possibilidades da nossa existência em todos os momentos. Isso começa a passar pelo processo de estar num estado de presença. Estando no estado de presença, se ouça. Ouça a voz que está dentro de você. Não essa que grita para você fazer as coisas e fica ali te atormentando, mas aquela voz calma, tranquila, que é quase inaudível. O que eu preciso estudar hoje? Qual é a informação que eu tenho que me conectar para que eu possa crescer?
vai vir a resposta. Você pode até não ouvir de imediato por causa desse barulho que tem, mas vem a resposta. E aquilo que aparecer e chamar sua atenção de uma maneira diferente, vai estudar, vai ver a respeito. Não precisa se tornar um expert no assunto, mas dá uma olhada, acessa aquela informação e vê o que ela tem para te trazer. Se naquele momento não trouxer nada, pode ser que aquele conteúdo não seja o melhor para você naquele momento. Pode ser que em outro momento ele apareça novamente. Mas pode ser que naquele momento, o pouco que você acesse já te dê a possibilidade de refletir e ampliar a sua consciência. Porque essa reflexão que você vai trazer a partir do conhecimento vai contribuir para o seu autoconhecimento. E aí essa vozinha que é quase inaudível, que está lá no fundo, ela vai ficando cada vez mais altinha, cada vez mais audível. E você vai se conectando com a sua melhor versão a cada momento. Porque essa vozinha é a sua centelha divina, que está aí te dando orientação, te dando instrução, mas que respeita fundamentalmente o seu livre-arbítrio. Ela não vai ficar insistindo. Ela vai te dar um toque. Ela vai jogar no ar. Cabe a você escolher. Mas para decidir escolher, tem que estar nesse estado de presença. Estar presente em tudo, não no momento que a sociedade define que é. Conhecimento, autoconhecimento. Compartilhar o conhecimento. Eu abro todas as lives falando a respeito disso. A importância de compartilhar o conhecimento. Porque quando a gente estuda algo e a gente traz para a nossa reflexão, a gente tem uma percepção. Quando a gente vai falar sobre isso para outra pessoa, seja dando uma aula, uma palestra, uma conversa informal, você se escuta, você organiza os seus pensamentos e você traz uma outra reflexão, uma outra possibilidade de aprendizado. E assim você vai galgando a escada da expansão da consciência. Porque a cada vez que você fala sobre alguma coisa, você tem essa possibilidade de fazer todo esse trajeto, de organizar os pensamentos, trazer uma reflexão e trazer uma outra reflexão em cima dessa primeira reflexão. E ainda ouvir o que o outro tem a dizer a respeito daquilo e trazer ainda outra reflexão. E assim a sua consciência vai expandindo, 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 expandindo. E isso a gente está falando no âmbito mental. Só que a gente veio falando a respeito da escala Hawkins no âmbito sentimental, de estados de energia relacionados a sentimentos. E o que o sentimento tem a ver com a expansão de consciência? Eu falei sobre conhecimento, autoconhecimento, compartilhar conhecimento no âmbito mental. No âmbito emocional, no âmbito sentimental, você vai fazer o quê? Compartilhar o melhor sentimento que você tem dentro de si com outros. Qual é o melhor sentimento que todo ser humano tem dentro de si? O amor incondicional. Que muitas vezes a gente não acessa. Que muitas vezes a gente não tem nem sequer conhecimento do que é esse tal de amor incondicional. Porque a gente não aprendeu a acessar essa energia, a gente não teve modelos do que é isso, de como é sentir isso. Então, muitas vezes a gente nem sabe do que se trata. A gente conhece a palavra, conhece a expressão, mas não sabe sentir. Pega alguma coisa que você faz bem e que pode contribuir para a vida de alguém e vai ajudar. Não importa quem você vai ajudar, não importa se vai ser uma grande ação que vai mudar muito a vida de alguém ou se vai ser um pequeno auxílio. Só vai ajudar, sem olhar quem você está ajudando, sem esperar nada em troca. Quando você terminar, perceba a sensação que você está sentindo. Essa sensação de paz, de plenitude, de preenchimento. Isso é o caminho para o amor incondicional. E aí você usa essa energia para expandir a sua consciência, ajudando o outro, o próximo. E o próximo não precisa necessariamente ser uma pessoa.
qualquer ser vivo. Sei lá, você pode salvar um passarinho que bateu com a cabeça no vidro, ou que ficou preso dentro de uma sala, como eu tive o prazer e o privilégio de fazer no final de semana. Se debateu lá a noite inteira, no dia seguinte estava lá, quieto no canto, quase morrendo. Aí você vai com calma, com tranquilidade, com amor, pede permissão para a consciência divina daquele animal, explica que você só quer ajudar e tira ele de lá. Leva ele para um lugar ventilado, confortável, dê água, alimento, cuide do que for necessário e devolva para a natureza, porque o nosso ego faz com que a gente queira ficar com ele, né? Não só nessa situação que eu estou trazendo, mas em outras também. Mas se não for um animal que você possa ter na sua casa e que vá ser bom para o animal ter na sua casa, devolva ele para a natureza. E depois observe a sensação que vem dentro de você quando você faz isso. Fazer boas ações, gente. Boas ações ativam amor incondicional. E não é o amor incondicional por outros. Não é o amor incondicional pela pessoa que você está ajudando. É o amor incondicional por si mesmo. Porque ativando dentro de você, isso transborda e atinge os outros também. Por isso que o professor Eric falava, ajudar sem olhar a quem. Não importa quem que você está ajudando, porque nessa ação você está ajudando principalmente a si mesmo. E aí a gente ativa essa energia que é a energia da criação. E qual é o processo da cocriação trazendo tudo isso, né? Você expande a consciência. Quando você expande a consciência, você tem a possibilidade de elevar também a sua frequência em relação à escala Hawkins. E em vez de despender força, começar a receber poder. E quando você começa a receber poder, começa a calibrar acima de 200 da escala Hawkins, você começa a entrar nos atratores fortes. Você começa a atrair situações positivas para a sua vida porque você está numa calibração positiva. E você atrai isso com facilidade. E com a expansão de consciência, você começa a cocriar com consciência, porque você vai estar mais presente, mais num estado de consciência para poder escolher, tomar decisões conscientes. Não por aquilo que o ego diz que você quer, mas por aquilo que você sabe que vai ser bom para você. Porque até isso você vai sentir. E aí você começa a fazer isso de maneira consistente. Porque você vai estar cada vez mais consciente, estando cada vez mais consciente, mais consistente se torna o seu processo de cocriação. E sustentável, porque você não está demandando energia do seu ambiente, você não está demandando a sua própria energia, você está co-criando o seu processo com o todo universal, co-criando. Nessa vertente, quem faz o colapso de função de onda, quem ocupa esse lugar de observador, não é o seu ego, é a sua centelha divina, aquela que sabe qual é o melhor caminho para você, aquela que conhece a sua melhor versão e que vai te direcionar para essa melhor versão. Portanto, você vai fazer o processo de cocriação consciente, consistente e sustentável. Porque você vai em direção à sua melhor versão, sendo guiado pela sua consciência divina, pela sua centelha divina. Só que para fazer isso, existe aí um algoritmo que o professor Eric deixou para gente, só que para fazer isso você também precisa estar calibrando acima de 200 pelo menos. Porque se você estiver abaixo, o seu ego vai estar mais forte do que a sua consciência divina. Você consegue
criar, até cocriar, mas é um processo mais lento, mais difícil, mais arrastado. Precisa ter uma fé gigantesca e uma força de vontade gigantesca. Acima de 200, você começa a sair da possibilidade de dúvida. Você entrega, você solta, você sabe que vai acontecer. No momento que for o melhor momento para você. Não no momento que você quer. E qual é o passo a passo, né? O algoritmo que eu falei no início da live, que é simples, porém não é fácil. Primeiro, expandir a consciência e elevar a frequência minimamente acima de 200. Fez isso, você pode seguir o passo a passo. Pensar positivo. Qual é o processo de pensar positivo? É você construir na sua mente, de maneira positiva, aquilo que você está objetivando. Com todos os detalhes possíveis. Quando você vai num restaurante, que você vai pedir uma pizza, ou que você liga para o Disque Pizza, você não fala para o garçom ou para a pessoa que vai te atender, olha, manda uma pizza para mim e desliga. Ou só pede para o garçom, me vê uma pizza e solta ele para ele ir entregar o pedido. Você tem que escolher o sabor, você tem que escolher se você quer borda, você tem que escolher se você quer com tudo que vem na pizza, se você quer que tire alguma coisa, se você quer metade da pizza de um sabor, metade da pizza do outro, qual o tamanho da pizza que você quer, se você quer massa fina, massa média, massa grossa. Tem uma série de detalhes que você precisa dizer para quem você está pedindo, para que a pessoa possa entregar o seu pedido para o pizzaiolo e ele fazer da melhor forma possível e entregar de acordo com o que você deseja. Se você pede só uma pizza, primeiro que eles possivelmente nem vão te atender. Segundo, se eles estiverem assim num bom humor, eles até atendem, mas vão mandar o que eles acharem que vai ser bom para você. E aí você está novamente entregando o seu poder sobre a sua vida na mão de um outro. Começa a se atentar a isso. Então, o pensar positivo é você construir o cenário completo, com todos os detalhes possíveis. E positivamente. Porque a gente tem a mania, o hábito de pensar nas possibilidades e logo em seguida pensar nos pontos negativos daquelas possibilidades. Vou trazer um exemplo bem prático assim. Lançou um carro novo, lindo, maravilhoso, eu sou apaixonada por esse modelo de carro. Mas é um carro novo, um modelo novo, né? O aro do pneu do carro é 17. O pneu vai ser super caro, o IPVA vai ser super caro, a manutenção vai ser super cara porque é uma marca que não é conhecida. Acabou. Ao mesmo tempo que eu construí a possibilidade, eu coloquei um monte de obstáculo na frente para que essa possibilidade seja realizada. Pensar positivo. Tudo dá certo num pensamento positivo. Não existe a possibilidade negativa, não existe os obstáculos, não existe os mas, não existe os porém, não existe mais e se. Existe só isso é lindo, é isso que eu desejo para a minha vida, porque isso vai ser para o meu bem maior. Ponto final. Construiu pensamento positivo, lindo, maravilhoso, tudo rosa e azul? Agora a gente vai associar a maior força, que é o sentimento. Primeiro a gente fez no mental, agora a gente precisa magnetizar essa construção. Como que a gente magnetiza essa construção? Com o poder do centro cardíaco, de onde saem os sentimentos nobres. A gente precisa trazer esse sentimento verdadeiro, que cria tudo que existe, de amor incondicional. A gente precisa sentir como se isso que eu construí na minha mente já fosse uma realidade. E liberar todo esse sentimento positivo de gratidão, de plenitude. Aquela alegria que te consome por ter aquilo que você deseja.
Mas não aquela alegria passageira de quando você adquire um objeto de desejo e naquele momento você fica feliz e 5 minutos depois você já está pensando no próximo que você vai desejar. Aquela alegria que te preenche e fica. Alegria verdadeira. Amor incondicional. Aquilo que independe de condições externas. Esse sentimento vai magnetizar essa onda de informação que você criou na sua mente. Vai dar força para ela, para que ela possa interagir com o vácuo quântico, para que a sua consciência divina faça o colapso da função de onda. Pensamento positivo, sentimento positivo. Fechou. Depois que você fez o seu pensamento positivo, construiu a sua onda de informação, alimentou essa onda com sentimento positivo, magnetizou para que ela ganhe força e possa interagir com o vácuo quântico. Você precisa agir positivo. Não só no que diz respeito a isso que você está almejando, né, fazer a sua parte, porque nada cai do céu, tudo precisa de movimento, energia é movimento, mas também na sua vida como um todo. Porque não adianta eu construir algo positivo, sentir positivo em relação àquilo, fazer a minha parte positivamente em relação àquilo, passar na rua, ver alguém pedindo ajuda, saber que eu posso ajudar e fingir que eu não estou vendo. Ou reclamar que o vizinho veio pedir uma xícara de açúcar no momento de necessidade. Ou tomar atitudes negativas no dia a dia da minha vida, sejam elas quais forem. Orai e vigiai constantemente, o tempo todo se auto-observando, o tempo todo consciente, o tempo todo em estado de presença. Dessa situação que parece ruim, o que eu posso fazer para melhorar? Dessa situação que parece ruim, qual o melhor aprendizado que eu posso trazer daqui? Como que eu posso usar essa situação como um degrau para que eu possa me aprimorar? Sem passar por cima de ninguém, pelo contrário, puxando outras pessoas junto comigo. Isso é agir positivo, é ter uma atitude positiva diante de tudo que acontece na vida. Fez os 3 passos, pensou positivo, sentiu positivo, agiu positivo, solta. Entrega para o universo. Escolheu a pizza que você quer, explicou para o garçom exatamente como que você quer, mostrou para o garçom o quanto você está feliz de receber aquela pizza, pediu para ele anotar e conferiu se ele anotou direitinho, solta o garçom para ele entregar o pedido para o pizzaiolo, senão a pizza não volta. É simples assim. Fácil? Nem sempre. Principalmente quando o ego está tomando conta, porque aí bate a ansiedade. Isso vai chegar logo, não vai? Como é que vai ser? Vai vir de carro, vai vir de ônibus, vai vir de avião, vai vir pelo correio, né? Quando que vai chegar? Quero para ontem. Aí demora 2 dias, não acontece, você já acha que não funciona. Aí você já está pensando em outra coisa, já tirou a energia dessa primeira onda. Então solta. Construiu, fez a sua parte, solta. Quando vai chegar? De que forma que vai chegar? Se vai vir de carro, de ônibus, de avião, de correio? Como que isso vai ser construído? Não é problema seu, é problema do universo. Como que a pizza vai ser feita? É problema do pizzaiolo. O seu problema é fazer a escolha da pizza com todos os detalhes do que você quer e demonstrar que você está feliz por receber aquela pizza. Fazer a pizza e trazer a pizza de volta para você é do pizzaiolo e do garçom. A mesma coisa nesse processo. Essa parte diz respeito ao universo. Entrega, solta, o vácuo quântico que vai dar conta disso. Deus que vai dar conta disso. E aguarda. No momento que você estiver pronto para receber, vai chegar. Confia. Voltou. Aí vem uma parte bem difícil, que não diz respeito a você controlar a si mesmo,
mas diz respeito ao autoconhecimento. Aceitar. Porque muitas vezes a gente cocria as situações plenas e maravilhosas para a nossa vida. Na hora que chega, do nada acontece alguma coisa e parece que aquele negócio bate asinha e vai embora. Do nada, a promoção que estava aqui batendo na minha porta foi embora, foi para outra pessoa. Do nada, aquele negócio que eu ia ganhar acabou não dando certo. O que está por trás disso? Processos de autossabotagem, falta de merecimento, vácuo de autoamor. Aí a gente volta lá nas lives anteriores que eu falei sobre as travas dos níveis mais baixos da escala Hawkins e que faz com que você desenvolva todos esses sentimentos de não merecimento, não aceitação, não validação, falta de autoamor e todos os processos de autossabotagem. Aí a coisa bate na sua porta e você finge que não escuta. E do nada acontece alguma coisa e você não recebe. Resolveu todas essas travas, abriu o caminho para você aceitar? É só receber. E receber com amor, receber com gratidão. Receber sabendo que aquilo foi construído por você sim, mas como canal da criação. Que você foi só um instrumento. E fundamentalmente, agradecer. Verdadeiramente. Já tinha agradecido antes, agora agradece ainda mais. Para manter esse sentimento, essa força de magnetismo, de sentimentos puros e elevados, circulando cada vez mais, se retroalimentando para continuar um processo de cocriação consciente, consistente e sustentável. Conseguiram compreender a importância da gente olhar para dentro, ter esse autoconhecimento, olhar para essas travas, fazer o processo de ressignificação, de liberação, de expansão de consciência, elevação de frequência na escala Hawkins, para ter essa energia disponível para que a gente possa verdadeiramente se conectar com a nossa consciência divina e fazer esse processo de cocriação? Quanto mais alto na escala Hawkins estiver a sua frequência a maior parte do tempo, mais esse processo se torna leve, fluido. O nível de 10 elevado a 500, que é o nível do amor, esse processo ele se torna quase que automático. Pensou, sentiu, criou. A coisa acontece assim, ó, aparece do nada na sua porta e você não sabe nem de onde veio. Mas é constante, consistente. É fácil chegar no nível de 10 elevado a 500? Para algumas pessoas talvez, para outras talvez nem tanto. Depende muito de uma disposição interna. Olha só, deixa eu ler uma partezinha aqui para vocês. Cocriação à luz da escala Hawkins. É muito importante observar que todos os sentimentos e processos se encontram acima do nível 200 da escala. Atuam na forma de despertar o nosso poder pessoal e aumentam o nosso grau de energia interior, contribuindo assim de maneira positiva para o equilíbrio perfeito do nosso corpo e para o processo de cocriação consciente, consistente e sustentável da nossa realidade com o universo. À medida que nos aproximamos do nível de calibração na escala Hawkins do amor, o nível de 10 elevado a 500, o nível de nossa energia interior cresce exponencialmente, permitindo aumentar de forma considerável a nossa capacidade de cocriação da realidade com todo universal. Esse círculo virtuoso cresce e esse poder de cocriação se expande cada vez mais à medida que alcançamos os níveis de consciência superiores da escala, tais como alegria, paz e iluminação. Nesse nível de realização, o sentido de existência vai além do tempo e da individualidade. Então, para a nossa reflexão, um indivíduo calibrando no nível de 10 elevado a 700 da escala Hawkins do nível de consciência
compensa a vida de 70 milhões de indivíduos que calibram abaixo do nível de 200. Um indivíduo calibrando no nível de 600 compensa 10 milhões de indivíduos calibrando abaixo do nível de 200. Um indivíduo calibrando em 500 compensa 750 mil indivíduos calibrando abaixo de 200. Então, no início da live eu falei também sobre a questão da gente crescer para que outros também tenham a possibilidade de crescer. Não é só em relação a compartilhar conhecimento, mas cada um que salta e eleva a sua vibração de 500 para cima sustenta a vida na biosfera. Distribui essa energia excedente para sustentar a vida de tantas outras pessoas que estão calibrando abaixo de 200, que estão despendendo a própria energia. O universo, o equilíbrio, a resultante última é zero. Então, se eu tenho energia de mais e fulano tem energia de menos, isso vai se equivaler para que tudo permaneça num processo sintrópico. Só que a grande maioria das pessoas calibra abaixo de 200. Aliás, desculpa, a grande maioria das pessoas está ali na tábua da beirada, quase caindo para baixo de 200. E aí, a gente não faz um processo sintrópico, porque poucas pessoas calibram acima de 500. A gente começa a entrar num processo entrópico, de consumir tudo que existe. E aí a gente cai no processo de materialismo, de destruição do ambiente que a gente vive e de autodestruição consequentemente. Continuando aqui. Quando a pesquisa do Dr. Hawkins foi realizada em 95, 12 pessoas no planeta estavam em níveis acima de 600 na escala. No entanto, em maio de 2006, restavam apenas 6, entre 600 e 700, uma entre 700 e 800, e uma entre 800 e 900, e uma entre 900 e 1000. Então, gente, os avatares aí, que são esses que calibram a níveis mais elevados, a nível de 500 é possível chegar, a nível de 600 também. 500, 540, 600. Daí para cima você já tem que ser assim um ser bem iluminado. Mas não é impossível, né? Pessoas alcançam a iluminação em vida física. Então, quanto menos pessoas calibrando nesses níveis mais altos, mais a humanidade como um todo precisa elevar a sua frequência, senão a gente caminha para a autodestruição. Quando a pesquisa do Dr. Hawkins foi realizada, a grande maioria da população mundial calibrava no nível da neutralidade, que é 10 elevado a 250. Abaixo de 250 é o nível de 200, esse nível que delimita. Abaixo de 200 a gente caminha para a autodestruição. E aí está a nossa responsabilidade, não só com a gente, mas com a vida no planeta. Elevar a nossa frequência, fazer o nosso processo de autoconhecimento, de autocura, para que a gente possa também elevar outras pessoas, para que a gente possa também auxiliar outras pessoas, de maneira direta ou indireta, e fazer com que todos possam caminhar juntos. Vamos ver se tem dúvidas aqui. Você é uma contribuição notável na vida de todos que te seguem e assistem. Ah, Mascleide, querida, gratidão. Eu tento ser, faço o melhor que eu posso. Bom dia, Regina. Muito bom poder expandir. A Ana é uma que saltou assim maravilhosamente bem. Expansão, cocriação, tudo que tem direito, né, Ana? Preciso expandir a consciência. Põe o pé no caminho que o caminho aparece, Lúcia. Começa, só começa. A voz está modelando, por quê?
Ah, deve ser algum problema de internet, sistema, não sei. Autossabotagem, exatamente, Sandra. Aquele processo eu estava falando era do processo de autossabotagem mesmo. Esse que calibra baixo, então também influencia em quem calibra alto? Não, porque quando você calibra alto, você recebe poder. O poder, ele sustenta a sua vida. O poder excedente é distribuído para aqueles que não sustentam a própria vida, que precisam demandar energia de outras fontes. E aí, esses que calibram baixo, eles não puxam quem calibra alto, porque uma vez que você expande a consciência, uma vez que a consciência é expandida, ela dificilmente volta ao tamanho normal. Então, você sempre vai ter a possibilidade de se sustentar onde você está. É também uma questão de escolha. Eu costumo falar para os meus partilhantes que quando a gente expande a consciência, eleva a frequência num determinado nível, e ela estabiliza a maior parte do tempo naquele nível mais elevado, para você voltar aos níveis anteriores que você estava, você tem que viver uma vida inteira fazendo muita besteira de novo para decair naquele nível, porque pensa que alguém te falou alguma coisa e você gostaria de não ter ouvido aquilo, mas você não tem como apagar da sua consciência aquela informação. É a mesma coisa. Só que isso a gente geralmente traz uma possibilidade negativa. Alguém te falou alguma coisa que você não gostou, você não queria ter ouvido aquilo, só que não dá para desouvir, vamos falar dessa forma, né? As coisas positivas também. Um conhecimento que você acessa, que muda verdadeiramente quem você é, que causa alguma influência interna em você, não tem como você fingir que não existe aquilo. É até uma falta de responsabilidade consigo mesmo, né? Então, por isso que o autoconhecimento passa pelo conhecimento e que o processo de expansão de consciência passa fundamentalmente pelos dois. Porque uma vez que você tem acesso a uma informação, não dá para desver aquela informação. E isso tanto para questões positivas quanto negativas. Escolha as positivas. Escolha se conectar com as informações positivas. Porque as negativas chegam para a gente o tempo todo, sem a gente escolher. Então é isso. Quem está embaixo não influencia diretamente quem está alto, a menos que essa pessoa que está alto permita. Quem são essas pessoas que vibram tão alto? Então, na literatura não aparece, mas possivelmente são aí monges, avatares, né? Essas pessoas assim mais iluminadas. Você calibra em quanto? Eu oscilo entre a razão e o amor, depende aí do meu estado. Se eu tô assim muito voltada para estudo, eu costumo ficar na razão. Se eu me abro mais para as questões externas, para o auxílio, para olhar para o mundo, eu acabo indo mais para o amor. Mas eu tenho essa tendência de ser mais introspectiva, mais fechada, mais voltada para os estudos. Então eu tenho a tendência de ficar muito na razão. Mas eu oscilo entre a razão e o amor, tá? Como sabemos o valor da vibração? Ah, a radiestesia é um caminho, mas a semana que vem na live eu vou explicar como que vocês podem fazer isso em casa, tá? Não perca. É verdade que o óleo essencial de lavanda tem a frequência de 105? Não posso te dar essa informação, Sandra, porque eu não trabalho com óleos essenciais e eu não tenho conhecimento para te falar a respeito disso, tá? Seria leviano da minha parte trazer qualquer informação a respeito sem ter esse conhecimento. Pulou aqui, gente, espera aí. A tua energia é top 100, você me lembra a energia da minha irmã que já virou o campo de energia. Ah, que lindo, Salermo D. Eu fico muito feliz de lembrar alguém que foi tão amado na sua vida. Sempre busquei entender minha existência no planeta, mas as informações começaram a vir após 2012. Então, o que acontece? Essa questão aí do 2012, existem diversas possibilidades da gente pensar isso, tá?
Esse advento aí que aconteceu alguns anos atrás, sobre 2012 vai ser o fim do mundo, né? E todo mundo ficou nessa onda e tudo. Isso dizia respeito a uma contagem do tempo natural proveniente não do calendário em si, mas da contagem de tempo que os maias utilizavam, que 2012 seria o final de um ciclo de 26 mil anos e que 2013 iniciaria um novo ciclo. E dentro dessa premissa, 2013 seria o lançamento da nave do tempo Terra, ou seja, seria o ano em que novos... como é que eu vou trazer isso aqui sem entrar muito nessa teoria? Novas pessoas iriam despertar para uma conexão maior com o tempo natural, que é esse tempo contado pelos maias, e que poderiam, despertando para o tempo natural, acessar o processo da noosfera, que é esse campo energético, esse campo psíquico que compõe toda a biosfera do planeta. Acessando a noosfera, você começa a se comunicar telepaticamente. Você começa a acessar informações do todo diretamente da fonte. Só que não é um processo tão fácil assim, porque a nossa vida, de maneira comum, ela é regida por um calendário construído, que traz uma contagem de tempo desarmônica, uma contagem de tempo artificial. E a forma como a gente se relaciona com o tempo determina a forma do funcionamento da nossa mente. Então, você sair dessa contagem de tempo artificial e se abrir para uma contagem de tempo natural é muito complicado quando você ainda precisa viver um mundo em que todo mundo está na contagem de tempo artificial, né? É um processo também de expansão de consciência, porque você também vai ter que lidar com diversas informações aí diferenciadas ao mesmo tempo, mas a gente tem capacidade para isso. Só que precisa passar por esse processo. E aí 2012 seria o final desse ciclo de 26 mil anos, e o início de um novo ciclo. E esse novo ciclo seria a entrada da nação arco-íris, seria a entrada da nave seria o lançamento, né, da nave do tempo Terra, onde haveria o despertar de todos os 15 planetários, onde haveria o despertar dessa consciência interna nossa que segue um tempo natural, que é o tempo que rege todo o planeta e toda a galáxia, e que a gente acessaria essas informações a partir da quarta dimensão. Então, sim, possivelmente nesse momento já tinham muitas pessoas seguindo esse calendário, né, essa nova contagem de tempo, desde lá de 1900 e qualquer 1992, entre 1987 e 1992 aí que começou isso de maneira mais intensa. E que a partir desse momento novos despertares seria possível, né? E a gente poderia tentar resgatar essa forma de funcionamento sintrópico ao invés de entrópico, tá? Mas é um processo lento, porque não dá para a gente mudar tudo de uma hora para outra. Teria que interromper uma contagem artificial de tempo para restaurar a contagem natural. Isso já foi tentado diversas vezes e as pessoas que estão aí no poder desse controle negaram o tempo todo. Então, é algo que vai ser paulatinamente, não vai ser de uma hora para outra como seria o ideal, tá? Gostaria de saber quanto estou vibrando. Na live da semana que vem eu vou ensinar. Bom dia, Lucas. Óleos essenciais têm alta vibração. Gostaria de vibrar cada um deles. Sei que o Peppermint vibra em 78 Hz. Então, aqui a gente está falando de Hertz. A escala Hawkins não é em Hertz, tá? Aí você teria que usar outro tipo de escala para poder fazer essa medição aí. Porque a escala Hawkins não é Hertz, não é nenhuma medida conhecida do nosso sistema métrico. São estados de energia. Estamos o tempo todo trocando com o ambiente, com as coisas, com as pessoas. Buscar manter a frequência elevada, seja com pensamentos, ações, lugares de boa vibração, é o caminho de manter o alto padrão.
Perfeito, Mário Jorge. É exatamente isso que ele acabou de escrever aqui, gente. Se auto-observar o tempo todo. Ok, nenhuma dúvida, nenhum comentário. Vamos restabelecer o nosso contrato aqui de boa convivência. Essa é uma live ao vivo. Toda live ao vivo no canal da TQA, assim que ela encerra, ela é salva para ficar disponível para que outras pessoas também tenham acesso, também tenham a oportunidade de assistir. Portanto, tudo que acontece nessa live ao vivo vai ficar salvo também, porque não existe a possibilidade de eu encerrar a live, fazer uma edição desse vídeo para depois subir para o canal. Então, tudo que acontece nessa live vai ficar salvo imediatamente logo após o encerramento dessa live. Todos concordam com isso? Beleza. A partir dessa informação, quem concorda com essa possibilidade e deseja um atendimento, coloca aí eu quero que eu vou escolher alguém. Deixa eu ver. Hoje eu vou escolher o segundo, que colocar eu quero. Por gentileza, como a gente faz para saltar outra frequência? Olhando para as travas, fazendo o processo de ressignificação, expansão de consciência. Aí você salta. Primeira, segunda, Célia Garcia. Gente, o trecho do que eu li para vocês, falando a respeito lá dos indivíduos que calibram acima de 700, que sustenta 70 milhões de indivíduos, está nesse livro aqui, ó. Despertar, Destravar e Saltar. As bases metafísicas da TQA, Terapia Quântica Aplicada. Escrito pelo professor Eric Davi. Disponível em todas as livrarias aí do país, no formato físico e também no formato digital pela Amazon, tá? É só entrar lá que vocês encontram fácil, fácil. E esse livro é um manual de instruções para você viver a sua vida e elevar a sua frequência. Então, quem está aí na busca de autoconhecimento, de conhecimento, de expansão, é só acessar esse conteúdo. Célia, eu enviei o convite. Ah, não pode participar. Que pena. Então vai você, Ângela, que foi a primeira. Vamos ver se a Ângela consegue. Eu não sei por que o Instagram de vez em quando dá esses negócios, fala que não pode participar. Tem como uma pessoa manter alto o padrão sem o conhecimento da TQA? Tem sim, Diógenes. Eu já atendi pessoas aqui mesmo, né, nesse atendimento rápido que eu faço aqui, só para ver chakras, medir a calibração, que a pessoa estava vibrando muito baixo e ela foi em busca de conhecimento, de autoconhecimento, não passou pelo processo terapêutico e quando eu atendi ela novamente também aqui, ela já tinha saltado assim níveis bem altos, né? Ela saiu de abaixo de 200 e foi para o nível da razão, que é 400. Então, é possível, tá? Não, a TQA não é o único caminho. Talvez a TQA seja o caminho mais rápido e efetivo, mas não é o único. É isso aí, página 51. A Mascleide já está com o livro na mão, ó. Célia, é só clicar. Quando eu mandei o convite, era só clicar em aceitar, mas o Instagram mandou uma mensagem aqui para mim, de que você não pode participar. Eu não sei o que que acontece. E agora eu chamei a Ângela também não apareceu. Não sei o que está acontecendo. Alguns, não sei se são alguns perfis, a forma como é configurado, ou se é de lua mesmo, que o Instagram às vezes está de mau humor ou não, que não, não aparece.
Só a intenção conseguimos saltar outras frequências? Não, só a intenção não é o suficiente, é o primeiro passo. Porque uma vez que você tem a intenção, você desenvolve a vontade e segue em frente. Mas só a intenção não é o suficiente, não. Principalmente se você estiver cheio de travas aí para serem resolvidas, e todos nós temos, tá? A Ângela também não está entrando, vamos ver a terceira aqui. Qual o curso mais completo da TQA? Quântica para Todos. Traz toda essa base de conhecimento que eu compartilho com vocês aqui nas lives e é o primeiro passo para qualquer pessoa fazer o seu processo de expansão de consciência, de elevação de frequência, de autoconhecimento. Quântica para Todos é um curso de autoconhecimento. E aí ele te dá a base para você se tornar terapeuta TQA, caso você tenha esse interesse. Olá, não estou te vendo. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome completo? O meu nome é Salete Salerno. Um T só ou dois T's? É com um só, mas eu estou colocando intuitivamente com dois T's, porque era para ser quando a minha mãe pensou em meu nome. No seu documento está um T só. Exato. Tá. Qual a sua data de nascimento? 18/5/67. 18/5/67. Ok, Salete, vamos ver como é que está seu campo energético e verificar a sua frequência. Campo energético completamente limpo, tá? Vamos ver aqui no nível da escala Hawkins, você calibra a maior parte do tempo. Ó, a maior parte do tempo você calibra no nível do desejo, que é 10 elevado a 125. Foi você que colocou aí, só a intenção basta para elevar a frequência? A intenção é o primeiro passo, significa que você realmente está nesse desejo de melhora, né? De melhorar a sua condição de vida, de melhorar a sua possibilidade energética e, consequentemente, a sua vida toda. Então, a intenção é o primeiro passo. Se a gente não tem intenção, a gente não faz nada. E a intenção diz muito respeito a esse nível de estado de energia que é o desejo. Eu vou ler para você, olha, peraí. Ó, nível de energia 125, desejo. Há ainda mais energia disponível nesse nível. O desejo motiva muitas áreas das atividades humanas, incluindo a economia. Anunciantes usam os nossos desejos para nos programar com necessidades ligadas a impulsos instintivos. O desejo nos move a gastar grandes esforços para alcançar metas ou obter recompensas.
O desejo por dinheiro, prestígio ou poder opera a vida de muitos daqueles que subiram do medo como motivador de vida predominante. Desejo é também o nível do vício, em que o desejo se torna uma ânsia mais importante que a própria vida. As vítimas dele podem estar inconscientes da base dos seus motivos. Algumas pessoas se tornam viciadas pelo desejo de atenção e conduzem as outras por suas exigências constantes. O desejo pela aprovação sexual produziu todos os cosméticos, as roupas e indústrias de filmes. Desejo tem a ver com acúmulo e ganância, mas é insaciável, por ser um campo de energia em curso. Então, aquela satisfação de um desejo é simplesmente sobreposta pela insatisfação do desejo de mais alguma outra coisa. Multimilionários permanecem obcecados em adquirir mais e mais dinheiro. Desejo, entretanto, é um estado muito maior do que apatia ou tristeza. A fim de ter, você primeiro precisa ter a energia do querer, que é a intenção. Sim. A televisão tem sido uma grande influência sobre muitas pessoas oprimidas, porque insere desejos e energias até um nível em que saem da apatia e começam a buscar uma vida nova. Querer pode fazer com que as pessoas iniciem na caminhada da conquista. Desejo pode, portanto, tornar-se um trampolim para níveis mais altos de consciência. Então, é um primeiro passo. O que não pode acontecer é você acabar se perdendo nessa ânsia de querer, querer, querer e perder o foco, sair do caminho, entendeu? Porque senão a gente fica correndo atrás do rabo, fica dando voltas e mais voltas, inventando um monte de coisa para continuar desejando e em vez de seguir em frente, tá? Okay. Mas é um bom nível para você já começar a fazer essa caminhada. Diferente, por exemplo, quando você está lá na apatia, na culpa, na tristeza, que são níveis mais baixos. Esse nível já te traz uma possibilidade energética de se mover. Entendeu? Só que não pode perder o foco, não pode perder o direcionamento. Bom, Senão, perfeito. Hein? Tá bom? Perfeito, aham. Obrigada, então. Gratidão. Deixa eu só falar. Deixa eu falar. Eu não, olha, assim, a minha vida ela é muito assim pela intuitivo, sabe? Eu não sei, eu nem sei quem é você. Eu não sei por que eu tô aqui nesse momento. Eu simplesmente estava descansando, eu tô aqui na Itália. Eu estava descansando ali e comecei a ver, não sei quem, alguém me mandou e eu comecei a ver. Aí eu mandei um negocinho, tu leu, eu digo, nossa, olha a sorte que eu tô tendo. E aí, porque o assunto também é interessante, tudo, não. Então, assim, ó, eu tenho trabalhado muito isso em mim, a minha intenção. Mas ele sabe, eu tô num estágio muito legal, de cocriação mesmo, sabe? Então, assim, é interessante. Pequenas coisas e grandes coisas, elas estão acontecendo. E o sincronismo, assim, das coisas virem, eu quero isso, eu estou me projetando, eu estou aqui para fazer a minha cidadania, certo? Várias coisas aconteceram, só que eu não parei. Os obstáculos vieram, mas foram enormes. E eu fui. Eu disse, não, todo dia eu acordava e dizia, eu sei, eu já fiz um propósito com Deus, que nada ia me abalar, tirar nada meu foco, e as coisas ruins que iam acontecer não iam determinar o meu dia. E eu tenho feito isso. E ele já está fazendo parte de mim, sabe? É muito legal. Então, esse negócio de colapsar a onda, de girar a chave, ele é mais fácil do que a gente imagina. Claro, depois de saindo estando num patamar, sabe? E é incrível, incrível como que eu tô cocriando as coisas, sabe? E só que eu vim para cá com dois objetivos. Primeiro, fazer a minha cidadania. Eu quis pisar onde meus ancestrais pisaram. Justo, nessa cidadezinha tem 3.500 habitantes, sabe? Então, meu bisnono nasceu aqui. E eu pensei, nossa, eles fizeram todo esse trabalho de ir para lá, né? Que tem toda a história. E eu quero fazer o contrário. Só que quando, ano passado, eu vim a primeira vez, eu já pedi permissão para os ancestrais que me acolhessem. Mas eu queria
que fosse leve e suave, entendeu? Porque eu acredito que como eles conquistaram e já passaram por tudo aquilo, eu não preciso estar passando. E eu também já passei meus obstáculos, assim, né? Então eu não queria mais, eu quero essa vida mais, né? É, tentar dar esses saltos assim. E eu estou conseguindo, é impressionante. Encontrando pessoas, as pessoas veem coisas que nunca aconteciam antes de me darem as coisas, aquela coisa assim, a pá, sabe? Elas vêm até mim. Ah, não é eu. Ou eu pego e digo, ai, como bom seria isso? E daqui a pouco aquela coisa tá vindo. Então é muito interessante. É assim, na verdade, estou dizendo isso tudo, nem sei se é para dizer ou coisa, mas para dizer que realmente tudo isso que você está falando, ele é muito real. Mas ele é muito real mesmo, sabe? E a gente dá esse salto, a gente dá um salto assim, ó. Essa vira-chave, ela pode acontecer a qualquer momento, né? E é um E movimento o, interno, é, não e o é algo permanecer, externo. e eu permanecer nesse fluxo, nesse flow, assim, também não é difícil. Claro que o meio, ele te, né? Que nem eu estou num local assim que, meu Deus do céu, né? Não tem ninguém. É só as pessoas mais idosas, com esses valores antigos que eu admiro muito, né? Os valores de honra, palavra, não sei o que, não sei o que. Mas como eles, as pessoas muito com medo, né? Porque eles passaram tudo aqui, todos os problemas, as guerras e as fomes e tudo, né? Mas ao mesmo tempo, eles dão esse valor às coisas, ao horário, sabe, a tuas ideias e não sei o quê. Eu disse, meu Deus do céu. Então, assim, por um lado, eu estou muito feliz. E eu vim para cá para isso, para conquistar a minha própria cidadania, eu trazer os meus papéis, eu dar encaminhamento aqui, eu saber como é que funciona. E eu me lancei como escritora. Só que eu comprei o curso, aí eu me afiliei a uma, como é que se diz, uma editora. Só que eu não consegui ainda começar, porque eu não sei. Eu olho todo dia que eu tenho que começar, que eu tenho que botar. Eu só tenho que botar uma chave para eu dar início e não consigo. Só que eu não sei se é eu que estou sabotando ou se realmente nem, ainda não é esse momento. Que eu tenho que deixar as coisas acontecer, porque antes eu fazia 100 coisas ao mesmo tempo. E agora eu disse que não, que agora eu ia fazer uma coisa por vez. E tem uns trâmites aqui que eles vão muito lento. Eles vão tipo tartaruga. Eu disse, não, mas então tá, então eu vou aceitar que seja assim. E às vezes eu tento intervir, eu digo, não, não, peraí um pouquinho, será que eu não estou intervindo? Calma, espera, deixa eu chegar. Então eu estou nesse processo, assim, de me autotrabalhar também essa questão, né? E as coisas estão indo assim, mas a inspiração, assim, das coisas aqui é interessante porque tem muito valor, muita vida, sabe? Muita vida aqui que aconteceu. Então eu sinto e daí eu escrevo, né? Perfeito. A É, gente tem histórias parecidas. Meus ancestrais também são aí da Itália, também fizeram todo esse trajeto para vir para o Brasil e tudo, né? E eu me conecto muito com essa sua história. Gratidão por compartilhar. Mas o caminho é esse mesmo. Você deu uma virada de chave e se posicionou. A partir de agora eu vou fazer dessa forma. Eu vou entregar para o universo e vou seguir em frente. O que você não pode é perder o foco. Só isso. sim, sim, Porque você está exato. pelo seu relato, você está crescendo, você está galgando novos estágios. E você Uhum, pode ir muito mais além. Entrega para o sim, universo e esteja atento ao que o universo traz de volta. traz, né? É impressionante. É. Então tá, gratidão, Gratidão né? a mim por compartilhar essa história com a gente. Isso, Ó, tem gente e falando aqui, eu precisava ouvir isso. Muito obrigada. Viu? tá, Seu obrigada, então. lado contribuiu para outras pessoas. Sim, é o sincronismo, né? É o sincronismo. Às vezes uma pessoa fala uma coisinha só, eu sempre penso que cada um de nós tem uma pecinha, tipo um quebra-cabeça, né? Quando a gente se contata com alguém, esse alguém sempre nos dá algo Uma que, pecinha. que vai fazer o sentido ali, né?
Exatamente. Então, é interessante, é bem dessa forma mesmo. Gratidão, querida. Ok, então, obrigada, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tá vendo, gente? O movimento pessoal é o primeiro passo para tudo. É possível. Quântica para Todos é um curso para todos. Por isso que o nome é o Quântica para Todos, porque traz toda essa possibilidade de você entender tudo isso que parece um bicho de 7 cabeças com uma linguagem simples, para que todos tenham acesso e possam aplicar na própria vida. Às vezes ouvimos algo e é justamente o pingo do i que a gente precisava. Por isso que é tão importante a gente compartilhar, gente. Seja numa conversa informal, num relato, num depoimento, apresentando um tema para alguém, porque uma pessoa que você conseguir acessar e que fizer sentido, que colocar esse pingo no i que ela estava precisando, já valeu todo o esforço, tá? Então é assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo. Desde que passei pelo atendimento da Nádia, sinto que elevei minha frequência. Olha que legal, mas Cleide, ela não passou pelo atendimento ainda. Ela teve um atendimento aqui a semana passada rápido, desse que eu só verifico o campo, vejo se tem interferência ou não, faço a liberação, mas o atendimento TQA mesmo, ela ainda não passou. Imagina quando ela passar, né? Se ela já sentiu diferença só na limpeza do campo dela, passando ela vai saltar lindamente. Gente, eu encontro vocês a semana que vem. A semana que vem eu vou ensinar para vocês como que vocês mesmos podem verificar a calibração de vocês e tantas outras possibilidades na vida. Te aguardo. Fiquem na paz e na luz.